Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu tenho a alegria de receber essa mulher incrível, mentora, palestrante, que vai contar um pouquinho da história dela. E eu tô muito animada de fazer essa entrevista. Seja bem-vinda, Nelise. Obrigada. Então vamos lá, pra gente começar essa nossa conversa, eu queria entender um pouquinho quem é a Annelise, como que você entrou nesse universo. Conta pra gente como é que hoje em dia você transforma a vida de outras mulheres. Então, eu estava numa vida muito acomodada, tudo muito estável, financeiro estável, corpo estável. Estava no auge dos meus 33 anos, 35 anos, fazendo viagens internacionais. Eu estava realmente com a vida ganha. Aham. Mas dentro de mim tinha um vazio muito grande, uma insatisfação muito grande. Eu estava vivendo a vida que eu fui sendo adaptada, né? Não foi uma vida que eu escolhi, que eu construí de dentro para fora. Uhum. E isso começou a me machucar muito, até o ponto que eu comecei a adoecer, o financeiro começou a travar. E aí eu comecei a entrar num caos. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Relacionamentos um após outro, entrando em conflito, desgaste, as pessoas não ficavam. E eu olhava para o espelho e dizia: o que está faltando? O que está faltando em mim? Porque eu não consigo me resolver, principalmente nas áreas amorosas, afetivas, porque mesmo tendo uma aparência dentro de um molde, dentro de um padrão para a sociedade, um padrão bonito, por que eu não me sinto bonita? Porque eu não me sinto autoconfiante? Porque eu não sinto que eu sou suficiente? E isso começou a fermentar dentro de mim. E no externo, isso tudo começou a virar de cabeça para baixo. Então, eu praticamente fui expulsa do meu trabalho anterior. As coisas começaram a Caramba. dar muito errado. Então, eu tinha um negócio próprio. Eu fui assaltada 2 vezes na mesma semana, algo que em 10 anos não tinha acontecido. Deu uma Caramba. chuva lá no sul e destelhou uma parte do telhado e simplesmente formou uma cachoeira dentro da minha loja. Meu Deus. Realmente era uma cachoeira dentro da loja, alagou toda a loja. E aí começou essa sucessão de problemas e eu não sabia de onde estava vindo isso. Aham. Era a vida dizendo: aqui deu, deu para você até aqui. Você Aham. tem que viver a tua vida, a tua essência precisa vir para fora. Só que nesse momento que tu tá vivendo o caos, tu não sabe de onde isso vem, do porquê isso está acontecendo. E aí eu comecei a buscar o autoconhecimento. Eu sou muito curiosa, e ao mesmo tempo eu sou muito cética. Uhum. Então eu precisava de um respaldo científico para acreditar no que era invisível. Uhum. E claro, a gente tem um chamado interno. Tem algo que pulsa dentro da mulher. Então a insatisfação que a mulher sente é justamente esse chamado, esse talento, isso que reverbera desde a ancestralidade dentro de nós. É a nossa essência que está querendo vir para o mundo, que está querendo sair. E enquanto a mulher ela se comprime num espaço de adaptação, de agradar todo mundo, de continuar vivendo uma vida que ela se adaptou, isso grita dentro dela. Então, dali vem essa insatisfação. E isso começou a me mover. Só que eu só me movi quando as coisas de fora começaram a ficar muito ruins e eu não tinha mais alternativa. A tal zona de conforto. Sim. Enquanto tu tá no conforto, tu não se mexe. Então a vida vai dar um jeito de piorar a situação Uhum. para você soltar, o famoso soltar o controle Sim. e deixar que a vida te conduza. E você fez vários cursos? Ou como que você começou? Porque você empreendia, né? Então, só de você empreender já mostra que você tem muita coragem, porque empreender é um grande desafio. É E mesmo. você, como que começou esse processo? Foi depois disso tudo? Ou antes você já estava ali flertando um pouco? Você já estava querendo mudar de área, mas não tinha tamanha coragem? Como é que foi? Eu comecei com uma queda de cabelo horrível. Eu tinha um cabelo enorme até a cintura, natural. Cuidava do meu cabelo, zelava pelo meu cabelo. E o cabelo começou a cair como se eu fizesse quimioterapia. Caramba. E aí eu fiz vários exames médicos, nada, não tinha nada. Eu Uhum. procurei várias possibilidades na área da medicina convencional e nada justificava aquela queda de cabelo. Aham. Até que eu procurei a parte da medicina chinesa, acupuntura, e a moça me disse: você tem pouca energia feminina correndo no teu corpo. Eu falei: como pouca energia feminina?
porque eu sempre me cuidei, eu sempre fui vaidosa, Sim. sabe, essa coisa da aparência do sex appeal é muito meu perfil, é naturalmente meu. Aham. Falei, como que eu não sou feminina? Falei, não faz sentido. Aham. Eu me vejo como uma mulher feminina quando eu me olho no espelho. Aham. Ela me disse, a energia feminina não corre dentro de ti. Caramba. Isso está muito associado com o teu cabelo. E aí eu comecei a estudar essa parte do invisível. Como que a energia feminina não está correndo? Uhum. Como ela está estagnada? Uhum. De onde vem isso? Como isso acontece? E aí eu mergulhei, eu já comecei a olhar por esse lado. Quando as coisas pioraram muito para mim, aí eu abandonei todo o meu empreendimento, né? Eu vendi e fiz transição de carreira. Aí sim eu mergulhei em altos cursos, eu fiz formação internacional, eu fui buscando mentorias, eu fui tentando entender entre vários autores, inclusive internacionais, que trazem essa linguagem consciente. E aí eu comecei a acessar algo que era meu, que é essa nossa essência. Uhum. E enquanto a gente não dá vazão para isso, enquanto a gente tenta ficar pequena nesse lugar, Uhum. a vida não acontece. Muito, muito interessante, porque muitas vezes várias pessoas, principalmente nós mulheres, a gente tem essa dificuldade de se colocar num lugar de acessar essa energia feminina, né? Porque muitas vezes a gente se blinda. Ops. Muitas vezes a gente se blinda para não ser atingida pelas outras coisas. Você era dona de um negócio. Então, você precisou ser um pouco mais dura e muitas vezes deixou essa energia feminina aqui, igual ela falou. E hoje em dia você atende mulheres, né? Depois de tanta formação, depois de tanto estudo. Como que você começou esses atendimentos? Quanto tempo você ficou estudando até chegar ao momento que você tá hoje? Então, quando toda pessoa que ela quer trazer uma vivência, uma experiência, ela precisa passar o processo. Sim, Então, não é conhecimento, a gente precisa de prática, a gente precisa ressignificar internamente, porque o sim. meu trabalho, só de quem está me ouvindo, essa pessoa ela recebe por ressonância. Uhum. Não é cognitivo. Todo o meu trabalho não é racional, embora eu traga questões para expandir a consciência, mas todo o caos é quando só a mente foi e Uhum. a alma ficou para trás. Uhum. Então, essa é a insatisfação. Ela conquistou muitas coisas na vida dela. Sim, Às vezes ela chegou no auge da carreira, sim. mas o coração não tá ali. A Uhum. alma não foi junto. A Sim. mente, ela é inteligente, ela é reconhecida, ela é esforçada, ela tem resultados, Uhum. mas tem insatisfação. Sim. Então, o meu trabalho, ele faz com que a pessoa, com que ele chegue na alma dessa pessoa e não no racional. Sim. Então, meu atendimento começou no meu campo de batalha. Eu precisei olhar muito para as Uhum. minhas questões, o quanto eu invalidava, o quanto eu me criticava, o quanto eu me cobrava o perfeccionismo. Uhum. E tudo aquilo que eu cobro de mim, automaticamente eu vou entregar para o outro. Uhum. Todo mundo na vida só transborda. Sim. A gente não consegue mudar a casa do outro, a gente não consegue mudar o outro, a Uhum. gente só transborda. Uhum. Então, se o que eu tenho para entregar é julgamento, é crítica, é perfeccionismo, é eu não sou boa o suficiente, é isso que eu Uhum. tô entregando com o meu trabalho junto. É como se o trabalho fosse a embalagem e o que vai dentro é tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu sinto dentro de mim. Uhum. Então, tendo essa consciência, eu sabia que eu precisava olhar para essas questões Uhum. para que eu não servisse uma embalagem, um copo vazio, Uhum. mas que eu pudesse ajudar as mulheres a encontrar esse caminho de uma forma leve, não é mental. Ela Uhum. precisa se conectar com aquilo que ela verdadeiramente sente. Sim. E como que é feito? São várias sessões? Você faz um primeiro atendimento e depois monta um plano para essa pessoa e aí você faz em conjunto? Me conta mais sobre esse processo. Existem atendimentos que precisam realmente ser individuais com a Uhum. pessoa, Aham. mas o que eu percebi que tem muito resultado, muito, realmente muda a vida de uma pessoa, é o que eu transformei em cápsulas. Uhum. Então, as minhas cápsulas diárias é o momento em que eu edito que eu faço essa gestão emocional. Uhum. E eu transformei essas cápsulas numa forma que todo mundo pode fazer.
Ah, legal. Ou seja, como eu edito a minha autocrítica, como eu edito lá na base, lá no padrão, não é racional. Uhum. Eu conduzo a pessoa até esse momento, Sim. até esse lugar onde ela guarda esse julgamento. Porque tudo vem de dentro para fora. Sim. Então, se eu quero mudar o resultado fora, eu preciso voltar aqui dentro e mudar a estrutura, mudar o padrão onde isso Sim. ressoa. Então, as cápsulas que eu faço, uso todos os dias. Eu trago a intenção, eu trago algo que eu quero corrigir e eu vou fazer uma descida, eu vou acessar essa informação Uhum. e eu mesmo vou conseguir acolher e ressignificar isso. Então, isso para mim foi o que mudou a minha vida, transformou. E não é só o que as pessoas acham mais sobre mim, Uhum. é sobre como eu me sinto Sim. diante da vida, das minhas escolhas. Porque muitas vezes eu estava diante de uma praia maravilhosa, paradisíaca. Eu fui passar uma virada de ano em Miami e eu cheguei lá e eu só chorei. Ou seja, não era suficiente aquele lugar lindo, realizar um sonho. Eu fui para Nova York realizar um sonho no Natal, no inverno. E não estava suficiente. Uhum. E quantas pessoas, às vezes, elas conquistam um alvo, elas conquistam algo que elas sonharam a vida inteira, Sim. não é suficiente. Sim. Então, precisa vir de dentro. A gente Sim. precisa encontrar onde está isso que está faltando, Uhum. editar isso, porque aí fora, um pôr do sol, seja no Rio de Janeiro, seja no Rio Grande do Sul, seja em qualquer lugar onde você tá, se torna suficiente. E muito interessante tudo isso que você falou. E como essas mulheres que às vezes elas estão tristes, elas estão passando por esse problema que você passou antes de começar tudo isso, como elas conseguem perceber que chegou o momento de fazer essa virada de chave? Primeiro sinal é a insatisfação, porque Uhum. a gente tem 3 termômetros na vida. Relacionamento, saúde e dinheiro. O relacionamento é onde a gente tem uma experiência, uma forma da vida nos ensinar de uma forma muito mais leve. Uhum. Só que o que acontece? Como todo relacionamento vem para nos ensinar, o que as mulheres estão fazendo hoje? Se blindando nos relacionamentos. Sim. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não atraio. Eu quero, mas só vem... Eu tenho o dedo podre. Então, ela acaba se fechando. Ela não consegue virar essa chave. Uhum. Justamente o relacionamento vem para mostrar para ela a ferida que ela precisa superar para dar o próximo passo para ir para a vida. Ok, relacionamento ela botou em stand-by. Uhum. Aí ela tem outras 2 formas da vida ensinar, financeiro ou saúde. Às vezes é uma mulher que ela tá voando, ela tá entregando muito pra vida. Ou ela Sim. tá numa estrutura que o financeiro acaba ficando ok. Uhum. Então vai pegar na saúde, como aconteceu comigo. Sim. Eu tava fechada pra relacionamento. Eu realmente vivi uma separação. Foi um relacionamento caótico. Eu não tinha estrutura emocional na época. E eu me fechei pra relacionamento. Eu não queria. Uhum. Eu não tava em condições de aprender com os relacionamentos. Eu tava muito Sim. machucada. Sim. Então me pegou na saúde, porque o financeiro ainda estava ok. Uhum. Na saúde, eu comecei a fazer tratamento Sim. e eu comecei a fazer buscas, mas eu não saía daquela zona de conforto. Então pegou no financeiro. Então é dessas formas que a vida vai tentar te tirar do lugar. Sim. Relacionamentos, Uhum. para você aprender, financeiro ou na saúde. E a maioria das mulheres vai cair nas 3. Como eu caí nas 3. Aí depois que eu entendi isso, eu comecei a me abrir para os relacionamentos e entender por que é que eu estava me conectando sempre com o mesmo padrão, porque eu estava repetindo ciclos, o que essa pessoa estava vindo mostrar em mim que eu precisava corrigir para ir para o próximo nível. Sim. Porque muitas vezes a mulher ela sabe o homem que ela quer ter do lado dela. Sim. Ela quer um homem que esteja ali com ela. Né? Um homem fiel, um homem masculino, um homem que tem visão de futuro, um homem que tá ali para comprar a briga pela família. Sim. Mas porque ela sempre se conecta com o homem que não tá nem aí pra ela, que não quer família, que não quer responsabilidade. Sim. O homem que às vezes ainda vai depender da estrutura dela. Então ela precisa entender que ela tem algo ali que ela precisa corrigir para acessar aquilo que ela quer. Porque a vida não responde aquilo que a gente quer.
A Sim. vida responde aquilo que a gente é. Sim. E essa semana teve um podcast que eu ouvi e ela era uma grande executiva e a gente já ouviu algumas histórias assim. Grande executiva, tinha tudo, tinha bem esse padrão que você falou. Tinha lá um bom trabalho, até tinha um bom relacionamento, mas a saúde geralmente estava ali caminhando para um burnout. Teve algumas que tiveram realmente burnout, essa em específico. Ela desmaiava no trabalho. Aí, esse era o nível de estresse dela. E era com frequência, ela só lembra de ter acordado no hospital. Entre outras amigas também, pessoais, que sentem que não é mais aquele lugar do trabalho que preenche, mas não sabe como sair. Você consegue ajudar nessa situação? De fazer com que essa mulher tenha essa coragem de fazer a transição assim como você teve? Então, o que que acontece? Primeiro, a pessoa precisa editar dentro. Uhum. O que normalmente as pessoas fazem quando quer fazer transição de carreira? Começa a estudar mais. Começa a mexer aqui fora. Sendo que, na verdade, ela precisa mudar primeiro dentro. Sim. Então, foi esse o processo que eu fiz. Eu falei, caramba, eu quero me conhecer, eu quero saber quem eu sou. Eu não sabia do que eu gostava, porque os meus gostos eram sempre influenciados pelo gosto de alguém. Eu não sabia até onde eu podia ir sozinha, até onde eu tinha capacidade de fazer sozinha, sem a avaliação de alguém. Sem você consegue, vai lá, é isso mesmo. Uhum. Falei, não, eu quero saber quem eu sou. Eu quero saber o que tá dentro de mim. E quando a mulher, ela sente essa necessidade de fazer essa transição de carreira, é porque tem algo muito grande dentro dela, Uhum. que precisa sair, que precisa ser visto, e ela tá sufocando. E se ela, mais uma vez, ela tentar, não, eu vou escolher, eu tô na área contábil e agora eu quero ir para humanas. Será que é isso que realmente brota daqui de dentro? Sim. Será que é isso? Será que tu não vai pegar um caminho de novo, mental, por influência externa, e vai chegar lá e não é isso? Uhum. Porque a gente não tem mais muito tempo. Sim. A questão hoje é que você não tem mais muito tempo. Essa pele, esse colágeno, essa idade, esses hormônios, talvez estejam no auge da tua vida. Uhum. Você precisa olhar para dentro e saber o que daqui de dentro quer sair. Sim. E aí vem aquela parábola de Jesus dos talentos. Todo ser humano recebeu um talento. Uhum. No mínimo um. Uhum. A gente tem talentos guardados. E são esses talentos que, quando chega numa idade da nossa vida, eles estão pedindo para entrar a serviço da vida. Uhum. E quando você sufoca isso, você sufoca planos maiores. Uhum. E então a vida vai se tornar uma luta, uma depressão, uma insatisfação gigante. Uhum. Às vezes a pessoa perde até o sentido da vida, porque Sim. ela tá indo contra algo que ela recebeu e que ela precisa colocar para fora. Sim. E é desse lugar que a vida flui. É desse lugar que dinheiro, saúde, relações, elas acontecem de uma forma leve e natural. Você não precisa mais controlar, manipular, correr atrás. Sim. Porque você está num momento de expansão interna. E Sim. justamente é nesse movimento que tudo que está em volta atrai. E Sim. se conecta. Porque hoje pessoas conectadas com esse valor, com essa essência, são raras. Uhum. A maioria das pessoas está performando. Uhum. Está tentando manipular resultados. Sim. Está tentando convencer o outro de algo que ela ainda não é. Sim. E teve outro dia eu via, as pessoas estão performando até o sono, se você dorme bem, o relógio, quantas horas você dormiu. É igual o pace de corrida, as pessoas ficam disputando e era uma coisa para ser leve, né? Mas falando sobre tudo que você estava dizendo na última pergunta, você recebeu apoio para fazer essa transição? Como é que foi isso? Que geralmente é um grande desafio, né? Não só interno, mas também para as pessoas. Que você tinha um negócio, você tinha. Tudo bem que aconteceu o que aconteceu, então foi um motivador. Mas do nada, você sai de empresária, que continua, né? Mas foi para mentora de palestra de inteligência emocional. Tipo, como é que foi isso para as pessoas ao seu redor? Então, na família não tive apoio, Aham. porque eu comecei a acessar informações ocultas. Uhum. Ou seja, não é óbvio. Sim. Quando você desce, você encontra partes tuas
que você não conhece, não reconhece e que dirá os outros. Sim. Então, na família eu não tive apoio porque, embora eu tive que me certificar de que tudo que eu estava fazendo tinha embasamento científico, Uhum. de que a ciência hoje ela já estudou, ela já avançou muito, Sim. mas que entrar no inconsciente, no subconsciente, acessar memórias, ressignificar o que está guardado no DNA, era uma coisa que era oculta para minha família. Então eu não tive apoio nesse sentido. A minha família só acreditou em mim quando viu a minha mudança. Quando viu o meu resultado, todo mundo quis fazer. Aí todo mundo legal. hoje tá enfrentando um problema. Aconteceu uma coisa, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Me liga. Aham. Anne, isso. De onde vem? O que será que eu tô... Por que eu tô provocando isso? Falo, tudo que acontece é teu. Sim. Nada é por acaso. A gente provoca as situações Sim. o tempo todo. Uhum. Pra gente ter uma ideia, minha mãe provocava até rachadura na parede. Caramba. Goteira na casa. Tudo é o emocional e inconsciente criando a realidade. Sim. Sempre, nada é por acaso. Você cria a tua realidade o tempo todo. Sim. E aí o externo, eu recebi um forte motivador. E assim, eu sou muito grata a essa pessoa. Porque eu conheci uma pessoa, eu tava numa fase... É como eu falo, a mulher que ela tá tão protegida, o masculino dela tá na frente, é energia. Então ela tá com um escudo na frente, ela não percebe isso, mas ela tá com o escudo. Uhum. Mas ela tá muito carente. No fundo, ela tá muito carente. E eu tava nessa situação. Então, eu conheci uma pessoa, eu falei, cara, essa aqui é a pessoa da minha vida. Esse cara tem tudo que eu idealizei. Eu idealizei uma pessoa e eu vi nele todos os ideais que eu queria. E eu falei, é ele. E a mulher decide que é esse cara, e ela quer esse cara. Sim. Só que a pessoa não responde ao que você quer, ela responde àquilo que tu emana. Sim. O que aconteceu? Esse homem deu no pé, ele não ficou. Sim. E aí foi uma ruptura pra mim. Eu falei, cara, o que tem de errado comigo? Eu tava no meu auge, eu falei, o que tá faltando que esse cara não quis ficar comigo? E aí ali eu fui entender que eu tinha minhas feridas de rejeição, eu senti tudo isso num nível muito alto. E isso foi esse foi o meu maior incentivador. Aham. Esse relacionamento foi o que me moveu, porque aí eu fiquei com tanta raiva. Eu já tinha feito de tudo. Você faz cirurgia plástica, você faz massagem, você faz dieta, você faz academia, você cuida do cabelo, você investe uma grana fenomenal na tua aparência. O cara olha e não fica, ele vai embora. Eu falei, como assim? Aquilo me deixou puta da vida. Eu fiquei com muita raiva, Esse foi o meu, assim, aquilo que me incentivou. Eu falei, não, eu vou mudar, vou entender porque é uma sucessão de pessoas que não ficam. Sim. E cada vez que uma pessoa não fica, tu vai lá e tu tenta melhorar alguma coisa. E geralmente é na tua aparência. Você acha um defeito e você diz assim, deve ser isso, eu vou melhorar isso. Só que tu chega num momento que tu entende, não tem mais o que eu me melhorar, não tem mais o que eu mudar. Sim. Não tem como. E aí, esse relacionamento foi o que, assim, ó, o que me incentivou, o que me impulsionou. Por isso que eu digo, assim, ó, a pessoa que vem e te arrasa, ela é o teu melhor amigo. É a pessoa que mais vai te incentivar a realmente sair dessa zona de conforto e a buscar algo que a mídia não oferece. Porque hoje as soluções ficar mais magra, mudar o cabelo, alisar o cabelo, encaixar o cabelo, mudar a maquiagem, fazer um procedimento estético. Tudo isso é vendido como solução. Sim. Eu já tinha feito todos esses passos e o negócio não funcionava. Não funcionava, ninguém ficava. Sim. Falei, tem que ter algo a mais. E aí, eu deletei tudo isso da minha vida. Eu falei, eu vou parar de olhar pro ego, parar de olhar pra minha imagem, parar de me criticar. Eu vou começar a entender o que tá dentro de mim. Sim. E aí foi onde eu realmente, assim, só subi. E daí, depois que tu começa a fazer esse movimento de olhar pra você, entender quem você é, o que você carrega, as tuas histórias, o que tá no teu DNA, de onde vem tantos comportamentos, de onde vem a crítica, como sentimentos reprimidos, o outro perde totalmente a importância na tua vida.
Sim. E a raiva é um sentimento que muita gente fica, meu Deus, não pode sentir raiva, não sei o quê. E ela é um grande motivador. Eu digo também que uma das minhas viradas também foi o motivo da raiva. Eu não, eu não aguentava mais ser, tipo, aquela pessoa que fazia tudo certinho, que não sei o quê, que buscava muito a aprovação das pessoas. E aí, fazendo terapia, e eu sempre gostei, eu fiz psicóloga, e também fiz muita terapia alternativa e holística. E essa junção foi o que me ajudou a ter um relacionamento saudável, a empreender e a conseguir conquistar o que eu conquistei hoje. Óbvio, todo mundo tem em processo de evolução, né? Acho que todo mundo tem sempre aquela questãozinha que vai lá, até próprios terapeutas, que, pô, não, tô ótima agora, mas aí daqui a pouco, ih, por que aconteceu isso? Por isso a importância do acompanhamento, né? De ter alguém ali pra te aconselhar. E você falou muito das suas cápsulas, que são diárias. E eu queria entender se esse acompanhamento, ele é a longo prazo ou ele é muito momentâneo de tipo, vou ajudar a pessoa a sair daquela situação pra ir pra outro lugar, ou você fica com ela durante anos assim, e vira melhor amiga pro resto da vida? Então, eu não gosto da terapia narrativa, tá? Uhum. Porque a mente, tudo aquilo que a gente carrega no campo, no corpo, no DNA, a mente não acessou. Porque a Aham. gente começa a desenvolver o nosso lado racional ali por 7, 8, 10 anos de idade. Sim. Antes disso, a gente é um corpo totalmente emocional. Então, a gente só consegue acessar certas informações dos 10 anos em diante. Que a gente começa a entender padrões, a racionalizar. Sim. O que aconteceu antes, e a gente é os nossos pais e os nossos ancestrais biologicamente. Uhum. Então, o nosso DNA carrega emoções, padrões, que são todos herdados. Então, na terapia narrativa, você vai ter agora um novo olhar para frente. Uhum. Só que o padrão que está operando no inconsciente, você não mexe. Uhum. E quando você desliga o teu racional, quando você está envolvido emocionalmente em algo, quem é que está operando? É o padrão antigo. Uhum. Então, as minhas cápsulas, elas te levam ao lugar antigo. Onde aqui alguém estava triste, onde aqui alguém se sentiu rejeitada, onde aqui alguém ficou sozinha. E como essa memória, ela precisa ser ressignificada. Porque o nosso DNA, ele é modificável. Uhum. Então, o ambiente, tudo que acontece externamente, modifica o nosso código genético. Uhum. Isso o Projeto Genoma comprovou cientificamente. Então, por que não eu trazer isso como uma forma de autoconhecimento, autodescoberta e para ressignificar padrões? Só que as cápsulas, elas precisam ser diárias. Aham. Você vai enfrentar, você está enfrentando hoje, você pode estar enfrentando uma turbulência. Só que conforme você vai vivendo o processo, você vai começar a viver coisas muito pontuais. Uhum. E é muito para onde você quer ir. Uhum. Isso está muito atrelado com os nossos talentos. Uhum. Então, por exemplo, eu comecei a acessar uma essência minha que é muito maior do que eu imaginava. Aquilo que está dentro de mim, o propósito pelo qual eu vim. Hoje eu vivo o propósito. Hoje eu não vivo mais pelo ego. Hoje eu não tenho metas financeiras. Eu sei que tudo que eu quero vem para mim e é leve, porque Sim. eu estou servindo. Sim. A vida, ela tem um sistema muito justo, onde aquilo que tu serve, você recebe nessa proporção. Só que você precisa estar aberta para receber. Então, eu não me preocupo mais com o lado financeiro. O que tá fora, eu sei que eu não vou corrigir e alcançar e pegar aqui fora. Eu preciso ajeitar aqui dentro para que isso chegue até mim. E esse é o poder do feminino. Quando o feminino tá aberto, quando o feminino tá receptivo, quando você tá servindo do teu lugar, no teu propósito, e o masculino tá atrás te dando segurança e respaldo para que você se abra, tudo vem. Isso é lei. Então, quando a mulher ela entra na postura, ela tá com a energia dela alinhada, o masculino não na frente, o masculino atrás, para você se sentir segura. Por que as pessoas não dormem hoje? Não desligam? Porque o estado de vigília delas não pode baixar, entendeu? Eu sei porque eu vivi muitos e muitos e muitos anos com insônia. É um sistema que tá vivendo com medo, com ansiedade,
e ele não consegue desligar à noite. Sim. Isso vai virar o caos nos nossos hormônios, no nosso cortisol. Enfim, o nosso masculino, ele precisa estar alinhado dizendo, eu tô te protegendo. Eu tô aqui contigo. E aí, como que isso se reflete na vida? A mulher que consegue colocar limites. A mulher que ela tá numa situação e ela começa a se sentir desconfortável e ela pede para ir embora, porque ela consegue perceber no corpo dela que aquilo não tá fazendo bem para ela. E o masculino dela vai autorizar ela e vai dar força para ela levantar e ir embora. E o que a maioria das pessoas fazem quando isso tá desalinhado? Eu não tô me sentindo bem, mas imagina se eu vou comunicar isso. Não, eu vou ficar aqui até o final. Eu não vou levantar. Imagina, eu vou desagradar a pessoa. Eu não vou dizer que não. Eu vou aqui engolir o meu não, meu desconforto. Eu vou sustentar isso aqui dentro. Eu vou ficar aqui. Então, o feminino, quando o feminino tá aberto, quando essa mulher ela tá recebendo, ela tá conectada com ela mesma e ela tá, realmente, ela tá sensorial, ela tá percebendo. E ela consegue fazer essa leitura porque o masculino tá no lugar dele, ele tá aqui atrás. Isso. Tá protegendo, ela tá se sentindo segura, ela tá confiante. E ela tá confortável com ela. Se algo no ambiente acontece e ela se sente desconfortável, esse masculino dela aqui vai autorizar ela, vai dar a força que ela precisa para ela se retirar. Para ela não agradar o outro ficando e ficando desconfortável numa situação que ela não quer. Então é quando a mulher consegue colocar limites sem se sentir culpada. Sim. Ou sem ter que se justificar demais. Sim. Quando ela tá segura, esse masculino tá alinhado dentro dela, o ânimos que a gente fala, ele tá dando suporte para ela, o feminino é leve. Ela recebe, ela se abre. Então é muito comum hoje a mulher não conseguir colocar limites ou colocar limites de uma forma ríspida, onde depois ela se sente, tipo assim, ela se sente culpada, ela começa a se cobrar que ela devia fazer diferente. Então quando a gente tá com o feminino aberto, recebe tudo. Você recebe gentilezas. O próprio masculino, ele começa a perceber essa energia, ele já te olha diferente, ele já fica mais solícito. Isso não é manipulável. Eu vejo que hoje pessoas compram e vendem na internet arquétipos de sedução, cursos para seduzir. Sim. Quando você comprar isso, você vai entrar numa energia de manipulação. E o outro vai corresponder, porque aí você vai mexer com o ego dele, mas ele vai vir, ele vai fazer um tornado na tua vida, ele vai pegar o que ele quer e ele vai embora. Sim. Porque a outra pessoa, ela não se coloca no lugar de ser manipulada. Ela sente isso. E vai chegar um ponto em que você não consegue mais viver um personagem. Sim. Se controlar o tempo todo. Sim. A energia vai falar por si e vai desconectar. Então, a mulher que ela tá procurando ainda cursos de sedução, e eu falo porque no início eu comprei. Eu também comprei. Também queria entender como é que era esse universo, eu não conhecia. Aí eu fui testando e fui vendo que não funciona. Você pode seduzir o masculino e ele vai vir com muita voracidade, porque é instinto. Mas ele vai tomar o que ele quer e ele vai embora. Sim. Porque ele não tá vendo que ele tem um lugar ali. Ele não tá vendo que você precisa dele. A mulher que tá muito na postura de eu não preciso de um homem, ela ainda tá se defendendo. Porque a gente precisa muito dos homens. Esse prédio aqui, se não fosse a força dos homens, a gente não tava aqui. A gente tava no relento. Quando eu vou pra praia, eu não gosto nem de levar o guarda-sol, porque eu tenho que fazer força de ficar cavando buraco na areia. Eu só chamo o pessoal, eles vêm, colocam ali o guarda-sol e eu posso sentar embaixo da sombra. É leve. Então a gente precisa sim dos homens. O que a gente não precisa de um homem... Gente, isso é muito importante. Que você não precisa de um homem é para suprir a tua carência emocional. Porque o que tá fora nunca vai caber aqui dentro. E isso vem de dentro. O nosso vazio, essa carência, essa necessidade, essa falta... vem de dentro. Quantas vezes você conheceu um cara, você saiu com ele, rolou alguma coisa e no outro dia você sentia a mesma coisa, ainda ficou vazio, ficou pior, ficou frustração, você ficou se sentindo culpada, às vezes ficou se sentindo até um lixo. Sim. Então não é algo que fora vai resolver dentro. Tem que ser resolvido aqui internamente com você. Nesse caso, você não precisa de um homem, você precisa
numa cápsula diária para você entender onde tá as tuas carências, as tuas faltas, a tua necessidade, entender como você agora gerencia esse caos interno. Aí o homem vai olhar e vai dizer assim, cara, ela não precisa de mim para fazer aquilo que é o trabalho dela. Fica até mais leve para esse homem chegar. Porque daí o que tu precisa desse homem é o que ele tem capacidade de fazer. No lugar dele, do papel dele. O homem é muito prestativo. Ele é muito linear. E ele gosta de facilitar a vida do feminino. Mas ele não quer fazer essa gestão emocional. Ele não faz nem com ele direito. O homem não acessa nem direito às emoções dele. Que dirá ele ter que fazer essa gestão com a mulher. Então é desse lugar que as pessoas não se conectam mais. Porque a mulher tá carente, ela tá vazia. Ela quer um homem para preencher esse vazio, esse espaço, essa carência. Ele fala, mas eu não dou conta de fazer às vezes isso comigo. Por isso que o homem é tão linear. Como que eu vou entrar nesse relacionamento para suprir um vazio? Para cuidar do teu emocional? Não fica, não conecta. E você estava falando dos cursos da internet que você chegou a comprar, né? Hoje em dia a internet ela é uma grande vitrine, né? Onde tudo tem que ser perfeito, onde tudo tem que estar alinhado, principalmente o Instagram, né? Tudo tem que estar alinhado, tudo. E aí parece que tá todo mundo anestesiado, né? Parece que é meio, todo mundo virou meio zumbi, ninguém tem mais personalidade direito, você olha, tá todo mundo meio que no padrão. E como que você faz pra ajudar essas mulheres a ter esse despertar, a ter esse, tipo, que você acabou de falar, que não precisa, né? Você tem suas cápsulas e você conseguiu essa transformação. E você comunica isso também nas suas redes sociais. Acredito que com as suas mentorias, com as palestras, você consegue fazer essa transformação. E você já recebeu o depoimento da galera que você já atendeu? Porque que saiu desse modo zumbi e foi pro despertar? Muito. Então, o que acontece? Todo mundo tá vivendo uma vida de performance. Sim. Só que a gente tá vivendo num auge onde as pessoas estão se dando conta de que falta sentir. Sim. Falta contato com a natureza. E eu busquei muito isso lá no início. Eu achava que só ter o contato com a natureza já ia me autorregular. Isso não funciona assim. As minhas mentoradas, as mulheres que se conectam comigo, elas se conectam com uma história, que geralmente é a minha história, faz parte da história delas. E elas enxergam essa verdade na essência. Porque, como eu disse, a gente não vende um produto, a gente não vende um serviço. A gente entrega a gente junto. Então, quando você compra uma mentoria, várias vezes eu fui fazer reuniões e sessões para comprar mentorias, para comprar, enfim, processos. Eu queria muito trabalhar a questão da oratória. E eu cheguei a fazer uma reunião com a pessoa que ela era mestre naquilo, ela era a profissional. E ela estava usando gatilho emocional para me vender o produto dela. Na hora eu vi, se você é uma pessoa expert nisso, se você tem esse desenvolvimento, você não precisa usar técnica. Você não precisa usar algo decorado comigo. Você precisa ser você. E eu queria que ela fosse ela e mostrasse o que ela tinha para entregar de valor. Quando ela usou gatilhos emocionais, enfim, várias frases prontas, eu cancelei. Eu falei, enfim, não fechei com ela. Por quê? Porque você não vende produto, você vende você. Sim. É a nossa energia que transforma outras pessoas. E o mesmo caso que acontece com as minhas clientes e com todas as mulheres que me acompanham, é o que aconteceu dentro da minha casa. Você não tem valor enquanto você não é. Só que no momento que você é, que você vibra, que você vive a tua autenticidade, você não precisa mais convencer. Vem quem quer. Então, os meus programas, as minhas palestras, é para quem sente que está pronta. Eu não preciso convencer a pessoa. Ela tem que saber se ela está nesse momento. Ela precisa sentir se isso faz sentido para ela. A gente não precisa convencer o outro para empurrar algo goela abaixo. Esse tipo de venda é da era passada. Hoje deixa eu perceber se essa pessoa realmente entrega isso, se ela é isso que ela fala. Se ela entrega realmente de dentro isso. Ou se é só um protocolo que eu vou entrar dentro e vou sair sabendo mais, mas sentindo de menos. E você me contou praticamente sua história, né? Desde quando você decidiu chegar nesse momento. Como é que você tá hoje? Depois que você fez essa transição de carreira, já tá atendendo mulheres, já tem pessoas também que te deram esse feedback positivo. Como é que tá a Anne hoje?
Olha, quando eu comecei, eu não conseguia abrir uma câmera pra gravar. Eu tinha muito medo, eu não conseguia ser vista, eu era uma pessoa que eu me escondia. Então, eu engordei 10 quilos em um mês, porque eu comecei a me colocar no campo de batalha, mas o meu lado emocional não me permitia. Então, era tudo um movimento para me esconder. Esconder aquilo que eu não queria que os outros vissem. Dado todo esse processo de autoconhecimento, e quando você precisa saber até onde você vai. Você precisa saber onde que você quer chegar. E eu vejo que o meu caminho ainda é muito árduo, é muito longo. Então, nesse processo todo que a gente vive todos os dias, eu comecei a sair da sombra, como eu falei, da autoproteção, da autocrítica, do perfeccionismo, da autossabotagem, do eu não sou boa o suficiente, o que falta em mim. E eu comecei a editar essas sombras, trazer para a luz, e hoje eu comunico muito mais de um lugar de luz, de clareza, de eu sinto que eu tenho autorização para ir, eu sinto que eu tô segura. Como eu falei, quando a gente alinha as nossas polaridades, a energia toda se movimenta. Quando você edita dentro, o resto aqui fora flui. Então hoje eu parei de buscar a aprovação, a aceitação, a permissão da minha mãe, que era onde eu sempre tinha que voltar. É inconsciente, mas a gente fica ali buscando aprovação, permissão. Eu parei de buscar o meu pai nos relacionamentos, porque a rejeição que eu sinto, que eu senti veio dali. Então parei de me conectar com pessoas e é muito legal isso, porque aquilo que te brilhava o olho, hoje você olha e diz assim: nossa, não faz sentido. Não faz mais sentido. Sim. E a adulta, isso é um processo de adultização. Quando a adulta, ela entra na energia, ela começa a escolher algo com visão de futuro. Então, que homem agora faz sentido para os meus planos, para essa jornada, para essa caminhada? Eu não me conecto mais a partir das minhas feridas, das minhas faltas. E quando eu sinto, sim, porque é natural, é nosso, quando eu sinto uma carência, uma falta, eu sei que ninguém fora vai conseguir suprir o lugar. Então eu volto aqui e eu entendo o que tá faltando em mim e eu mesmo dou o suporte que eu preciso. E é isso que eu entrego para as mulheres, é isso que eu quero que elas entendam, que elas enxerguem, que elas estão vivendo sempre mais do mesmo a partir daquilo que vive nas sombras. Quando elas fazem esse processo de edição interna, elas começam a viver a partir da luz, elas começam a ter clareza. Elas começam a saber o que é bom para elas. Nossa, que homem eu quero, que corpo eu quero, como eu quero me posicionar, como eu quero ser vista, como eu me vejo, como eu quero me sentir. Minha autoestima, meu valor próprio, a minha segurança, minha autoconfiança, como isso está dentro de mim. Eu não busco mais essa aprovação, esse termômetro fora. Eu venho aqui dentro, tá legal, eu posso ir. Então, eu dou continuidade, eu dou sequência. E é isso que eu desejo para as mulheres, é isso que elas precisam entender. Sim. Nada tá fora, tudo vem de dentro. Muito, muito legal tudo isso que você acabou de falar. E a gente falou bastante sobre relacionamento, né? E lá no início da nossa conversa, a gente falou sobre o seu relacionamento com você mesma. E toda essa importância e a transformação que impacta no relacionamento externo. E hoje você consegue entregar isso para as mulheres, né? Porque assim como você passou, você consegue ensinar elas também sobre isso. Com certeza. É, como eu disse, quando a gente tem carência de pai, a gente vai buscar no relacionamento alguém para suprir essa carência. Isso é inconsciente e é o padrão, é o modo operacional. A mulher não consegue muitas vezes enxergar isso tão nitidamente, mas o que ela sente, ela espera que o outro venha suprir, quando na verdade isso faltou lá atrás. Tenho problema com mulheres, tenho problema de inveja, fico me comparando com outras mulheres, não me sinto bonita o suficiente. Ela tá buscando ainda essa referência com a mãe dela. Então, quando a gente edita isso do lado de dentro, aqui atrás, eu me sinto completa. Porque o que a gente precisa entender? Eu sou metade meu pai, metade minha mãe. Sim. Eu não vim do além. Eu carrego em tudo, não é só na aparência. Internamente, é tudo. Veio dele e veio dela. Quando eu olho pro meu pai e tenho crítica, julgamento, acho que ele foi isso, isso e aquele outro, metade de mim eu invalido.
Quando eu olho para minha mãe, critico a aparência dela, o comportamento dela, as escolhas dela, automaticamente eu tô trazendo essa informação pro meu DNA. As minhas memórias celulares estão recebendo isso. O que eu me sinto? Eu não me sinto bonita. Eu vou ter problema de autoestima, vou ter problema com a aparência, vou ter problema com o peso. Quando a gente entende, eu sou eles, eu preciso olhar para eles com outros olhos, eu preciso ressignificar a forma que eu olho para eles. E não é como eu olho hoje, porque quando a gente fica adulta, a gente começa a entender que tal coisa foi assim no passado. Sim. Ok. Só que lá dentro da nossa memória celular, o sentimento ainda faltou, de cobrança, de eu não aceito. Então hoje o que eu penso vai impactar aqui pra frente. Mas o que aconteceu lá atrás ainda tá gravado. E tá reverberando. Esse sentimento tá ali ainda. Sim. Então não adianta hoje eu reescrever a história pensando. Eu preciso acessar a emoção. Se eu não acessar esse campo emocional, os resultados não mudam. Eu vou continuar repetindo padrões. Sim. Eu vou continuar com problemas de autoestima, eu vou continuar com os padrões dos relacionamentos, porque eu preciso entender que aqui atrás, o que eu recebi é completo. É certo como é. Então eu me aceito. Então eu tô completa. Sim. E sempre que faltar uma pecinha, eu vou entender. E as cápsulas ajudam muito isso. É justamente o processo. O que tá faltando? É daqui ou é daqui? E não é racional, o corpo começa a falar. Então a pessoa começa a perceber, é daqui. Então o que tá faltando tá aqui. O que tá faltando? E assim ela começa a fazer essa edição interna. E quando ela consegue colocar no lugar o que ela precisa receber daqui, ela consegue colocar no lugar, ela não cobra mais ninguém aqui fora. Ela não busca mais isso fora. Nem no trabalho, nem nas relações, em nada. Sim. Foi uma alegria receber você aqui hoje. Muito obrigada. E agora chegou o momento. Todo mundo quer saber como que as pessoas vão falar com você. Como que a gente procura saber mais sobre a cápsula. Deixa suas redes sociais. Então, meu arroba, né, é meu nome, Annelise com Z, Rendes, H-E, né, N-D-G-S. Então, lá no meu perfil do Instagram tem toda a forma de entrar em contato comigo, seja por uma mentoria individual, algo que é muito específico para uma mulher que está com um problema muito, muito pesado na vida dela, ou ela quer direcionamento, começar esse processo, mas o processo inteiro que vai realmente garantir que ela saia da sombra e ela venha para esse lugar de autoconfiança, de merecimento, mudança de postura, energia feminina e masculina alinhada dentro dela, é um processo. Não é tipo algo como café com Deus. Você tem que ouvir todo dia. Você tem que tirar aqueles 15 minutinhos para editar o teu lado emocional, para você realmente, eu tô forte aqui dentro, nada aqui fora mais me abala. Quando eu editei tudo aqui dentro, a vida não traz mais problema. Sim. Porque eu tô vibrando em outra energia. Eu tô vibrando na gratidão, eu tô alegre, eu tô feliz, eu tô segura. E eu sei hoje, por exemplo, quando eu mudei pro Rio de Janeiro, todo mundo dizia assim, como que tu vai morar no Rio de Janeiro? Depois que eu entendi que todo medo, que eu tinha muito medo de morrer. Imagina, uma pessoa que tem muito medo de morrer, vim pro Rio de Janeiro. Ia dar ruim. Com certeza ia dar ruim. Mas eu fiz esse trabalho ainda quando eu morava lá no Sul. Então, quando eu entendi que só vai acontecer comigo algo que eu atraí, que eu inconscientemente procuro, e essa responsabilidade é minha, não é por acaso, uma bala perdida não é por acaso, um assalto não é por acaso, nada acontece na tua vida por acaso, é tudo você inconscientemente provocando isso. Eu falei, tá bom, eu já sei me resolver. Se algo acontecer, eu já sei como editar, eu já sei onde eu preciso corrigir essa informação interna para não acontecer de novo. E aí isso te traz uma segurança, uma liberdade, porque você sabe que o mundo não tá armado contra você. É você que tá captando e caçando alguém para te prejudicar, porque ali tem uma informação que precisa ser corrigida. Isso te traz uma liberdade interna gigante, porque eu me sentia muito presa. E eu queria muito me sentir livre. E quando tem essa consciência, quando tu começa a fazer esses processos, você começa a ter autonomia da tua vida. Você não tem mais medo do julgamento, medo da crítica, medo de soltar tua voz.
Você realmente começa a crescer e aparecer. E é desse lugar que a insatisfação, ela dá lugar para o propósito, para uma vida que realmente faz sentido. Sim. Então, nas minhas redes sociais, ela encontra as cápsulas que ela precisa para todos os processos da vida dela. Se ela precisar de um atendimento individual também, ela pode chamar o pessoal pelo WhatsApp, ali por mensagem no Instagram. Tudo ali na minha rede social do Instagram, ela tem todas as informações que ela precisa para sair dessa zona de conforto antes que a vida resolva pegar mais pesado com ela. Sim. E para encerrar de vez, que frase você deixa para essa mulher que tá ouvindo a gente, que ouviu até agora? Que até aqui foi suficiente e tem uma vida incrível, grandiosa esperando por ela, e que ela é o orgulho de muita gente. Ela é o sucesso de muitas pessoas que vieram antes dela e que estão esperando que ela faça algo de bom com tudo que ela recebeu. Ah, arrasou. Obrigada.